Agora eu queria falar um pouquinho de como o setor de commodities, né, em alta, né, deve afetar a balança, né, a arrecadação e os investimentos atraindo capital estrangeiro para o Brasil. De que forma essa entrada de capital estrangeiro impacta a nossa economia? A gente usa uma frase aqui na Mon Capital, né? A gente fala que o Brasil tem uma boa velha economia de baixo carbono, né? Essa velha economia é essa produção de commodities aí, que é uma coisa já bicentenária, né, no Brasil e em outros emergentes. Você tem, digamos assim, vamos pegar dois mercados muito importantes, né? Um é o petróleo, que a gente comentou aqui, a Rússia e a Ucrânia ali, elas são cerca de 15%, é muito, né? E embora você tenha a questão das sanções e tudo mais no curto prazo, se a gente olha mais para frente, eu imagino que as sanções sobre a Rússia devem durar bastante tempo, né? A gente deve ver a Rússia, que produz mais de 1/10 do petróleo do mundo, passando por um sucateamento da produção, da capacidade produtiva de petróleo dela, né? Então eu imagino que o preço do petróleo ele vai ficar alto durante, eu mencionei aqui 2 anos, é mais uma referência, a gente não sabe muito bem o futuro, né? Gás natural, também que o Brasil também tem uma certa produção, não é muito grande, mas vem crescendo muito rápido, né? Os dois juntos, eles são quase 25% do mundo, né? Então, a energia, eu diria que ela vai ter, digamos, ela vai ficar, o mercado vai ter tido essa disrupção meio permanente por algum tempo. E o outro mercado de commodities que é muito importante para o Brasil, que são os alimentos, né? Você tem trigo e milho, né? O trigo, a Rússia e a Ucrânia são 1/4 também do mundo, né? E milho 15%, são proporções muito grandes, né? Trigo não é muito a área do Brasil, né? Mas no caso do milho, né? Eu imagino que você vai ter, assim, tem um potencial muito grande para o Brasil. O Brasil obrigatoriamente vai ter que aumentar a sua produção agrícola, né? Como o Brasil tem essa produção meio em geral assim, de commodities, e não só essas duas que nós mencionamos aqui, preços de commodities em geral estão mais altos e o câmbio brasileiro também está mais desvalorizado, o preço de exportação brasileiro, especialmente medido em reais, ele está num patamar que a gente não vê desde os anos 80, né? Se a gente olhar o preço em dólar, né, aí é uma estimativa nossa aqui, porque a Funsex parou de divulgar esse dado, né? Ele está um pouco mais alto do que era lá no auge que a economia brasileira teve em 2007, 2008. Mas na época o câmbio era muito apreciado. Como o câmbio agora é depreciado, né, o preço de exportação, ele está cerca de, em reais, ele corrigido pela inflação, ele está cerca de 60% mais alto do que era lá em 2007, 2008. Né? Então, eu imagino assim que a produção de commodities no Brasil, ainda mais que a gente tem essa matriz energética de baixo carbono, ela tende a ser uma coisa chave para a economia, não só para o Brasil, mas vai ser necessário nessa, digamos, essa nova ordem mundial aqui, nesse sentido de que você vai ter que ter novos produtores, né, já que você vai provavelmente deixar a Rússia e a Ucrânia, que é uma área muito extensa e muito rica em recursos naturais e também para uma área de produção agrícola muito importante, de certa forma meio isolada, né, durante um período muito extenso, né? Então eu acho que tem muito capital para entrar para o Brasil e a taxa de investimento brasileiro, que cresceu já desde o final de 2020, ela deve continuar mais elevada, sim, né, por conta dessas questões.